4 de julho de 1946, 17 horas. Colina Biskupia Gorka, Polônia. 11 laços de forca balançam contra o céu. Caminhões abertos aproximam-se da estrutura. A bordo, 11 condenados por crimes de guerra. Entre eles, Elisabeth Becker, 22 anos. Ela está na caçamba do caminhão. Ouve-se o zumbido do motor em marcha lenta. O procedimento é técnico. O caminhão avança. O corpo cai. A corda estica. Morte por fratura da coluna cervical. Ou asfixia por estrangulamento. A execução era pública, filmada, documentada. Um contraste direto com o segredo absoluto das câmaras de gás do campo de Stutthof, o local de trabalho da condenada. As acusações do tribunal. Seleção de pelo menos 30 prisioneiros para gaseamento. Espancamentos com chicote. O processo que a levou à forca começou 2 anos antes. Em 1944, a SS iniciou o recrutamento em massa de mulheres para os campos. O tempo de serviço de Elisabeth Becker foi de 4 meses. 1944. A máquina de guerra alemã estava se despedaçando. O sistema de campos de concentração enfrentava um colapso logístico. As forças aliadas haviam desembarcado na Normandia. No leste, o Exército Vermelho avançava sem parar. O Reich estava sendo espremido. Mas a rede de campos se expandia. O campo de concentração de Stutthof, a 35 quilômetros de Danzig, estava superlotado. A SS precisava de mais guardas, milhares deles. Como o aparato da SS compensou a falta de pessoal? Eles recorreram à reserva ideológica que o regime preparou por 8 anos. A SS enfrentava um déficit de 35% em seus guardas, transferidos para a frente de batalha. A solução foi a convocação de mulheres. O critério de seleção era técnico. Lealdade comprovada ao partido. Passado na juventude hitlerista. Confiabilidade absoluta. O comando do campo começou a enviar intimações para as mulheres das comunidades locais. A reserva de pessoal da SS tinha uma fonte, uma infraestrutura ideológica construída por 8 anos. A Liga das Moças Alemãs. Em 1936, Elisabeth Becker, aos 13 anos, juntou-se a ela. Becker nasceu em 20 de julho de 1923. Local: a cidade livre de Danzig. Um território semi-autônomo, esculpido em terras polonesas após a Primeira Guerra. Sua infância foi comum, sem registros de trauma, sem sinais do que viria a ser. A Liga das Moças Alemãs, ou BDM, era a contraparte feminina da juventude hitlerista, uma linha de montagem para a lealdade. O objetivo? Doutrinar obediência, aptidão física e pureza racial. O currículo da BDM incluía oficialmente a matéria higiene racial, um protocolo que legalizava a segregação em nível biológico. Aos 15 anos, Becker mudou-se para Danzig. Conseguiu um emprego, cozinheira. Trabalho honesto, mal remunerado, sem glamour. Sua vida era uma rotina de classe trabalhadora. Então veio o dia 1º de setembro de 1939. A Alemanha invadiu a Polônia. A cidade livre de Danzig foi abolida e anexada diretamente ao Reich. O investimento do Estado em pessoal deu resultado. Em 5 de setembro de 1944, Elisabeth Becker, com 21 anos, chegou a Stutthof para a instrução. Ela poderia ter recusado? Documentos internos da SS confirmam. Nenhuma supervisora foi punida por recusar o serviço em um campo de concentração. Ela podia dizer não, mas não recusou. Aceitou a designação. Stutthof era o primeiro campo de concentração construído fora das fronteiras alemãs de 1937. Sua função evoluiu, de campo de trabalho para máquina de extermínio. Em 1944, o ar sobre o campo era pesado. Um cheiro adocicado e denso dos crematórios. Stutthof tinha câmaras de gás. Tinha execuções sistemáticas. A expectativa: um treinamento longo para uma função de responsabilidade. A realidade:
poucas semanas de instrução antes de receber poder sobre milhares de vidas. O treinamento foi breve. Regras, hierarquia, procedimentos. Ela recebeu um uniforme. A insígnia de esse Aufseherin, uma supervisora feminina. Recebeu um chicote de serviço e autoridade sobre vidas humanas. Seu posto designado, o setor feminino, esse K3. 110 mil prisioneiros passaram por Stutthof durante sua operação. O resultado final da operação do campo: 65 mil mortos. Com um chicote e autoridade, a ex-ajudante de cozinha assumiu o setor feminino SK3. Sua função: conduzir seleções. Separar as fracas, doentes ou velhas demais para o trabalho. O destino delas era um só: as câmaras de gás. Testemunhas registraram o espancamento de uma criança de 10 anos. Becker usou seu chicote de cachorro com tanta força que a pele da criança se abriu. O estalo agudo do chicote cortava o silêncio durante as chamadas matinais. Quem se movia devagar demais, apanhava. Quem não conseguia ficar de pé, apanhava. Golpes no rosto, nas costas, nas pernas. Chutes naquelas que caíam. Eram então selecionadas. O procedimento era rotina. Becker caminhava pelas fileiras, examinando as prisioneiras como gado. Ela parava em frente a uma mulher. Olhava-a de cima a baixo. Apontava. Você, para fora! A prisioneira condenada dava um passo à frente, saindo da fileira. Nos interrogatórios, Elisabeth Becker tentou construir uma defesa. Ela admitiu ter selecionado prisioneiros, inaptos para o trabalho. Sua primeira mentira: ela não sabia sobre as câmaras de gás. Sua segunda: o número de vítimas. Quantas vidas custaram 4 meses de serviço rotineiro? A própria Becker, sob protocolo, nomeou 30. A alegação sobre o desconhecimento foi desmentida no tribunal. Pressionada pelos promotores, ela recuou. Sim, ela sabia. Todos sabiam. O farfalhar das páginas do protocolo de interrogatório. A caneta do investigador fixando o número no papel. A assinatura de Becker no final, validando a confissão. Mas o número 30 era uma ficção matemática. Becker serviu por 4 meses. De setembro de 1944 a janeiro de 1945. Testemunhas confirmaram. As seleções eram frequentes. O cálculo mínimo: uma seleção por semana, com 5 a 10 pessoas escolhidas a cada vez. A matemática real, portanto, apontava para 80 a 200 vítimas, não 30. O número exato nunca será conhecido. A maioria dos registros do campo foi destruída. Vítimas se tornaram apenas números, corpos, fumaça. O avanço soviético encerrou a contabilidade do campo. Em 15 de janeiro de 1945, Elisabeth Becker fugiu. 31 de maio de 1946. O tribunal em Gdansk enfrenta um colapso sistêmico da justiça. No banco dos réus, a mesma defesa, só cumpria ordens. Gerda Steinhoff parecia entediada. Jenny Barkman, a bela Spectra, exibia um penteado novo a cada dia. A alegação delas era simples: recusar uma ordem significava a morte. Mas os arquivos da ESE diziam outra coisa: recusar significava uma transferência. A promotoria desmontou a defesa, peça por peça. O promotor lia em voz alta os depoimentos das rés. Depois, abria as pastas de arquivo da própria ESE. O farfalhar seco do papel ecoava no tribunal. Havia fuzilamentos por recusa em matar? Os documentos da ESE registraram 0 casos desse tipo. A punição era administrativa, uma nota na ficha, uma realocação. O artigo 8 do Estatuto de Nuremberg já havia invalidado essa defesa. Cumprir uma ordem ilegal não anula a responsabilidade criminal. Becker admitiu a seleção: 30 mulheres e crianças. Ela insistiu que não teve escolha, mas os arquivos provaram o contrário. A promotoria então atacou o último argumento: a menor culpa das guardas femininas. O testemunho dos sobreviventes foi claro. O contato direto e diário não era um detalhe. Era a mecânica do terror.
O contato direto com os prisioneiros foi reconhecido judicialmente como um agravante. Mas antes do tribunal, era preciso encontrar os suspeitos. O processo para apagar os rastros começou em 15 de janeiro de 1945. As forças soviéticas avançavam. A esse ordenou a evacuação de Stutthof. A instrução era destruir as provas e recuar. Elisabeth Becker não esperou por ordens. Ela fugiu. Tirou seu uniforme da ESE, vestiu roupas civis e voltou para casa em Neuteich. A distância de Stutthof até lá era de apenas 30 quilômetros. Os culpados tentavam se dissolver perto da cena do crime. Becker serviu por exatos 4 meses, de 5 de setembro de 1944 a 15 de janeiro de 1945. Agora, ela era apenas uma civil, anônima. A guerra acabou. A caça aos criminosos de guerra começou. Em 13 de abril de 1945, um mês antes da rendição alemã, a tentativa de se esconder falhou. Alguém a identificou. A polícia polonesa prendeu Elisabeth Becker. A investigação policial converteu-se em processo judicial. Em 25 de abril de 1946, 13 acusados foram levados ao Tribunal Penal Especial de Gdańsk. Flashes frios das câmeras fixavam os rostos. Para o registro do tribunal. No banco dos réus, o comandante do campo, Johann Paus, 5 supervisoras da SS e prisioneiros funcionários. Capos. A acusação apresentou as provas, registros do campo, documentos, fotografias das câmaras de gás. Como provar a culpa pessoal em uma indústria de morte em massa? O tribunal apostou no reconhecimento cruzado, sobreviventes identificando os réus, um por um. O testemunho era o mecanismo, transformando memórias em fatos judiciais. O dedo apontado convertia-se em prova. Ela me bateu com um chicote. Ela selecionou minha mãe para o gás. Ela escolheu minha filha. Cada acusação era registrada, documentada, anexada ao processo contra um indivíduo específico. O julgamento terminou em 31 de maio de 1946. O processo levou 37 dias. Em 31 de maio de 1946, as provas foram convertidas em vereditos. O mecanismo de apelação foi acionado. Dos 13 réus, 11 foram condenados à morte. Elisabeth Becker ouviu sua sentença: morte por enforcamento. Ela tinha 22 anos. 4 meses de serviço, e agora a condenação. Imediatamente, ela começou a escrever cartas, petições desesperadas para o presidente polonês Bolesław Bierut. Seus argumentos: o tempo de serviço foi curto, suas ações menos severas que as de outras guardas, a idade, a ingenuidade, ordens. O tribunal que a condenou fez uma recomendação surpreendente: comutar a sentença, substituir a execução por 15 anos de prisão. Os juízes reconheceram a culpa de Becker, mas a consideraram menor em comparação. Na prática criminal padrão, 15 anos para um cúmplice seria uma pena adequada. Mas os tribunais de crimes de guerra estabeleceram um princípio diferente, o da responsabilidade absoluta pela participação direta em seleções. O pedido de clemência percorreu a hierarquia, da mesa dos juízes para o gabinete do presidente. Bolesław Bierut analisou o caso, leu as cartas de Becker, considerou a recomendação do tribunal. Sua resposta foi um carimbo de borracha no documento. Um único som: não. Nenhum perdão. A justificativa era técnica. Becker havia confessado a seleção de no mínimo 30 pessoas para as câmaras de gás. Idade não era um atenuante. Seguir ordens não era uma desculpa. 4 meses foram tempo suficiente para cometer crimes capitais. A sentença de morte foi confirmada, sem direito à revisão. A fase legal terminara. Agora, começava a engenharia da execução. 4 de julho de 1946. Na colina de Biskupia Gorka, perto de Gdansk, a estrutura foi finalizada. 11 laços, 11 forcas de madeira crua,
4 patíbulos duplos, um triplo no centro. Uma construção rudimentar, sem mecanismos complexos. Por que os engenheiros recusaram cada falso profissional com alçapões? O protocolo exigia publicidade máxima, visibilidade, não humanidade. O método, a queda curta, o short drop. A física era brutalmente simples. A queda propositalmente curta excluía a fratura instantânea das vértebras cervicais. A morte viria por asfixia mecânica, lenta, podendo durar até 20 minutos. Não havia alçapões. Os condenados seriam posicionados na traseira de caminhões militares. Às 17 horas, tudo estava pronto. Milhares de pessoas se reuniram. Sobreviventes, cidadãos, curiosos. A multidão observava as cordas vazias. Exatamente às 17 horas, caminhões foram aninhados sob a viga de madeira. A bordo, os 11 condenados. Mãos atadas atrás das costas, pernas amarradas. No centro, na forca tripla, foi posicionado o comandante Johann Paus. Ao lado dele, as 5 guardas. Eva Parades, Wanda Klaff, Elisabeth Becker, com apenas 22 anos. Cada um em sua marca designada. O protocolo exigia visibilidade total. Nenhum capuz, nenhum rosto coberto. Fotógrafos da imprensa oficial registravam o processo. As imagens eram evidência. Prova institucional para distribuição mundial. Os executores moveram-se pela fileira. Laços de corda simples foram colocados em cada pescoço. Os condenados viam tudo. A multidão, as câmeras, o método. Um sinal foi dado. Ouviu-se o ruído mecânico das transmissões dos caminhões. Então, os veículos avançaram, simultaneamente. A execução de 4 de julho de 1946 foi um ato de justiça documentado. Mas foi uma anomalia estatística, uma exceção, não a regra. O número total de mulheres guardas nos campos nazistas era de aproximadamente 3.700. O efetivo de um regimento de infantaria completo da Wehrmacht. Como o sistema de justiça lidou com essas milhares de supervisoras? A resposta é um fracasso sistêmico. A maioria simplesmente se dissolveu na Alemanha do pós-guerra. O julgamento de Stutthof, que resultou na execução pública, processou apenas 5 mulheres. 5. De dezenas que serviram apenas naquele campo. A esmagadora maioria escapou. Elas voltaram para a Alemanha, obtiveram novos documentos, assumiram novos nomes, recomeçaram vidas comuns, se misturando à população. Elas conseguiram empregos, casaram, tiveram filhos. Elas envelheceram. Décadas se passaram. A maioria morreu em paz, de velhice, em suas próprias camas limpas, sob nomes falsos. Entre as poucas exceções julgadas estava Elisabeth Becker, 22 anos, ex-assistente doméstica. O seu histórico era civil, não patológico. Membro da Liga das Moças Alemãs, depois cozinheira. Uma biografia comum. A esse a recrutou. Ela não recusou a oferta. O processo de transformação foi rápido, burocrático. De 5 de setembro de 1944 a 15 de janeiro de 1945, 4 meses. O tempo padrão para o treinamento básico de um soldado de infantaria. Tempo suficiente para dominar a linha de montagem da morte. Em 4 meses, a assistente doméstica aprendeu a selecionar prisioneiros para as câmaras de gás. Aprendeu a usar o chicote. Ela se tornou um elemento funcional, voluntariando-se para as seleções, indo além das ordens. O resultado documentado de seu serviço: um mínimo de 30 mulheres e crianças enviadas para a morte. A defesa se apoiou no curto tempo de serviço, 4 meses. O tribunal tentou classificar Becker como uma engrenagem menor no sistema. Ela era jovem, de baixa patente, seguia ordens. Os argumentos eram legalmente válidos. Mas o tribunal também registrou os fatos. Becker teve escolha. Ela podia ter recusado o posto, podia ter pedido transferência, podia ter executado suas funções com o mínimo de crueldade. Em vez disso, ela abraçou o poder. Ela selecionava prisioneiros com entusiasmo, espancava-os com brutalidade. O pedido de clemência foi para a mesa do presidente, Boleslav Bierut.
Naquele momento, Bierut consolidava seu próprio aparato repressivo na Polônia. Ele precisava de exemplos, de tribunais espetáculos sem concessões. A leniência era politicamente impossível. O saldo de Becker: 30 pessoas enviadas para a morte, crianças espancadas, centenas de traumatizados. O tribunal, apesar de tudo, recomendou a comutação da pena. Mas a decisão final era do chefe de Estado. Bierut assinou a recusa do pedido de clemência. A recusa de Biru ativou o protocolo. A liquidação física dos 11 condenados estava em andamento. 11 caminhões avançam simultaneamente. Os suportes de madeira são arrancados sob os pés dos prisioneiros. 11 corpos caem. As cordas esticam com um estalo seco. Os corpos se sacodem. Para alguns, a morte foi instantânea. Uma fratura da vértebra cervical. Perda de consciência em segundos. Para outros, não. O corpo de Jenny Barkman ainda se contorcia, vivo, consciente, morrendo por asfixia lenta. A execução de Elisabeth Becker foi diferente. A evidência fotográfica sugere uma fratura limpa na queda. Morte quase imediata. Os corpos foram deixados pendurados por um tempo, para confirmar a morte, para a multidão ver. Para onde os corpos foram enviados após a constatação da morte? Para as mesas de anatomia da Universidade de Medicina de Gdansk, para dissecação por estudantes. A transferência dos corpos para a universidade não era um procedimento técnico, era uma cópia direta da prática nazista, negar aos inimigos do Estado o direito a um enterro. Após a dissecação, o processo estava completo. O corpo de Elisabeth Becker foi desmembrado por estudantes. Seus restos mortais receberam o status legal de resíduo biológico, sem direito a uma sepultura. 30 pessoas morreram, enviadas para a câmara de gás. A decisão foi de um dedo erguido, um gesto mecânico. O dedo pertencia a uma garota de 21 anos no campo de concentração de Stutthof. O descarte industrial do seu corpo foi a resposta simétrica ao assassinato industrial daqueles 30 prisioneiros. Uma contabilidade fria. A vida de uma guarda contra as vidas que ela terminou. Elisabeth Becker tinha 22 anos em 4 de julho de 1946, a data da sua execução pública. Sua vida foi trocada pelas 30 vidas que ela selecionou para a morte. A conta foi fechada. Sua posição na história foi registrada com precisão. Criminosa de guerra, assassina, enforcada. A sentença por genocídio foi cumprida.